Olá, estou parando um pouquinho aqui o meu trabalho de arte que estou fazendo para um bazar. E para quem não me conhece, meu nome é Laura Montserrat Barbosa, sou pedagoga, psicopedagoga, mestre em educação, poeta e artista plástica. E eu tenho um canal, né, esse canal que você está assistindo agora, no qual eu procuro fazer as relações entre a vida, a aprendizagem, a arte e venho falar um pouquinho, gravar pequenos vídeos que levam a provocar algumas reflexões, alguns pensamentos em vocês. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a vida, as despedidas, os nascimentos, né? E para isso eu sempre faço uma leitura. E para isso eu escolhi a leitura de uma poeta chamada Francisca Júlia da Silva. Ela nasceu em 1871 e ela contribuía para um jornal. Ela nasceu no interior de São Paulo, numa cidade chamada Xiririca, e hoje é conhecida como Eldorado. E ela escrevia nesse jornal e os homens da época não acreditavam que aqueles poemas e aqueles contos eram escritos por mulher, né? Então ela foi uma das que abriu as portas para as escritas de mulher. Ela nasceu no século de 1800, né? E faleceu em 1920. E a sua obra foi resgatada pela editora Donizela, né? Foi organizada pela nossa colega Andréa Gavita e está nessa, né, contida e agora com uma nova face, né? Nesse lindo livro aqui. E como eu ando pensando, né, sobre como a gente se renova a cada dia, como é importante a gente agradecer o fato da gente estar aqui podendo testemunhar essas renovações, né? E aí eu escolhi esse livro porque o nome dele é Francisca Viva, né? Embora ela tenha se despedido de nós em 1920, ela está viva, porque ela está eternizada, né, nas obras que ela deixou. E ontem também estive com algumas amigas reunida para agradecer a vida, né? A vida, as conquistas, as superações que a gente vai fazendo a cada momento, né? E mesmo que a gente não atinja aquela plenitude, aquela felicidade que a gente imagina que existe, a gente precisa agradecer. Então eu escolhi um conto da Júlia Francisca, né? Da Francisca Júlia, aliás, chamado A Borboleta. E penso que é uma bênção a gente poder escavar e encontrar textos como esses, né, de tempos tão distantes. Na talisca de um velho muro coberto de limo e vegetações bravas, estava oculto o casulo de uma lagarta. Todos os que passavam por ali paravam a contemplar as ruínas do muro, o viço das plantas que cresciam em cima dele. Colhiam às vezes algumas flores silvestres, vermelha ou azul, muito fresca, de mocidade, que vicejando sobre a velhice das pedras,
tinha o aspecto de um sorriso de alegria no rosto enrugado de um velho. Ninguém descobria o pequeno casulo escuro, encolhido numa fenda ao abrigo das vistas do passante e das violências do tempo. E ali estava, havia muitos dias, imóvel, suspenso a uma folha seca, servindo de habitação, a crisálida. Uma manhã, enquanto as primeiras manchas do sol iam dourando a brancura das nuvens e os passarinhos cantavam nas ramas, o casulo rompeu-se. Pela abertura, a borboleta enfiou a cabecinha, olhou em torno com receio da luz e escondeu-se de novo. Em seguida apareceu. Estendeu as delgadas perninhas para fora do casulo, saiu, sacudiu as asas, ainda entorpecidas de sono, respirou o ar puro e voou. Era uma grande borboleta de asas brancas ornadas de traços azulados. A princípio, como não estava habituada aos movimentos do voo, andou se batendo pelas paredes, embriagada de luz. Voava de flor em flor, pousava de folha em folha, numa impaciência de correr, atravessar os ares, a conhecer todas as dificuldades do voo. Coitadinha, mal podia suster-se nas pernas, mas o sol, que já tinha aparecido de todo e inundado o campo de luz, secou-lhe as asas. E ela sentiu-se melhor. Abriu as asas, tentou o voo e rompeu o ar com uma rapidez de seda. Correu o campo inteiro em todos os sentidos, rodeou todos os arbustos, aspirou o perfume de todas as plantas e veio de novo equilibrando-se no ar em movimentos vagarosos, um pouco fatigada pelo esforço. E pousou em cima do velho muro, e a todos que passavam provocava com seus movimentos ligeiros, muito vaidosa da sua beleza, abrindo e fechando as grandes asas, como um leque de plumas, ou voava de novo a uma grande altura e ficava suspensa no ar iluminada de sol. E à tarde, quando o crepúsculo veio descendo, ela teve medo da noite e andou tonta, voando na corrente das brisas em procura da luz. E esse texto assim me fez pensar, né, nessas questões ligadas à vida, ligadas às despedidas, às idas, às necessidades que temos de romper com algumas coisas que a gente já viveu, e como é importante a gente pensar isso, que a cada despedida vem um novo nascimento, né? Então, por exemplo, quando a gente passa por momentos difíceis, e eu, por exemplo, na vida já tive vários, mas um deles foi a minha viuvez, né? Você se recolhe, né? Você fica com medo dessa nova situação, dessa nova condição, e muitas vezes você deprime, você chora, você não consegue ver à frente que tem outras possibilidades nascendo para você, né? E eu sempre falo isso quando estou conversando com as pessoas ou estou fazendo alguma palestra, que essa foi uma das experiências mais difíceis de despedida que eu tive em minha vida. Mas eu não posso negar que a partir dela eu me tornei uma pessoa melhor, eu conquistei coisas que eu não sei se conquistaria se não tivesse passado por essa situação.
E aí a gente sempre pensa, né, naquela lei da dialética, né, que diz que uma semente, para se transformar em flor, ela precisa acabar, ela precisa deixar de ser semente, né? Então ela vai se tornar uma flor, e que essa flor vai ter outras novas sementes. E assim é a vida, assim as coisas vão se passando e vão se transformando. A gente espera que sempre para uma situação melhor, né? E então, por isso a gente precisa agradecer a cada dia, a cada sol, a cada dificuldade que se impõe às vezes em nossa frente, né? Porque a partir dela é que a gente vai buscar a luz do sol para secar as nossas asas, para a gente poder voar. A gente vai se esconder um pouquinho, mas depois tentar e alçar voos, voltar aos lugares antigos, à saudade que a gente tem, mas podendo fazer novas conquistas, conhecer novos lugares, novas pessoas, né? Então esse passeio ontem na casa dessa amiga, que foi um passeio para que a gente pudesse agradecer o fato da gente estar junto, da gente estar se ajudando, da gente estar conquistando, né? Ali estavam pessoas da arte, pessoas de profissões como a advocacia, a decoração, a nutrição, né? Então eram pessoas de várias profissões que se reuniram para agradecer e para fazer uma troca de presentes significativos, que foi chamado de amigo, em vez de amigo secreto, amigo de improviso, né? Porque nem todas se conheciam, mas todas conheciam a uma delas, né? E fomos então agradecer, né? É aniversário? Não, não é aniversário, é Páscoa, é para comemorar, enfim, alguma coisa especial. É para comemorar a vida e as conquistas que a gente vai fazendo, não no sentido de ter mais coisas, mas no sentido de ter mais força, de poder lutar junto, de poder fazer junto, de poder trocar as nossas sensibilidades, aquilo que é significativo para cada um. Então, espero que essa fala de hoje faça vocês pensarem em outras coisas da vida de vocês e pensar nisso, né? Que muitas vezes a gente perde algo, mas ganha outras coisas que, se a gente ficar olhando só para aquilo que perdeu, a gente não consegue ver toda a luminosidade que vem naquilo que a gente está ganhando naquele momento. Um abraço grande, espero que vocês já tenham se inscrito no canal. Se não se inscreveram, então, por favor, se inscrevam se desejarem. Avisem os amigos se gostam desse tipo de comunicação. E até o próximo vídeo.